Olá, crianças, bom dia. Hoje já é dia 26 de abril, de 2021, segunda-feira. Estamos começando mais uma semana de aula, tá joia? Nós vamos fazer as nossas atividades de rotina no caderno. Quais são as atividades de rotina, professora? O nome da escola, a data de hoje, então vamos escrever segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Depois na outra linha a gente vai colocar o nome de vocês completo, o nome da professora Ana Paula. Depois vocês vão fazerem o alfabeto. Como que é o alfabeto? Cursivo maiúsculo e cursivo minúsculo, tá? Tem um vídeo auxiliando vocês a fazerem essa atividade. Depois a gente vai fazer a contagem de 0 a 100, E a gente vai fazer os números no caderno. Vocês já têm os vídeos para acompanhar e fazer juntos, combinado? Depois de tudo isso, vocês vão abrir o livro de língua portuguesa, aquele vermelhinho que vocês estão acostumados, olha só, esse aqui, ó, tá? Pega esse livro, Encontros de Língua Portuguesa, e nós vamos abrir na página 30 e 31, tá? De texto em texto. Então, vocês abram aí, peguem os materiais de vocês. E aqui tem um texto para vocês lerem. O texto é um poema que se chama Clarice Bem Eu Sou. Clarice Bem Sou Eu. E daí, olha só, a gente vai ler esse texto, esse poema. A gente tem que entender que esse poema é contado por uma criança de 11 anos. A Clarice, ela é uma menina de 11 anos, ela é uma criança super agitada, ela é uma criança também que enfrenta bastante problemas por causa dessa coisa do bullying, as pessoas criticarem o jeito dela ser, tá? E o poema diz assim, ó. Esta sou eu, segue no livro de vocês. Clarice Ben. Eu gosto de paz e sossego, mas no meu quarto é impossível. Estou sempre correndo por aí. Meu quarto é pequeno, cheio de coisas amontoadas. Gosto de ter um montão de coisas. Nunca se sabe, de repente, quando posso precisar. Tenho um irmão mais novo, o grilo falante. Como tenho que dividir meu quarto com ele, fiz uma linha bem no meio. Se ele encostar o dedo do pé do meu lado, ai dele. E daí esse é um trecho que está escrito lá no livro, que se chama Clarice Bem Sou Eu. Tá joia? Foi escrito pela autora Laura Schilde. E a partir desse texto, que é um poema, a gente vai responder na página 31 algumas questões. Combinado? Que questões são essas? A questão 2 está perguntando. No poema dessa unidade, você observou que as linhas são mais curtas e não vão até a margem. Olha só. Esse poema, cada trechinho desse que a gente fala, cada linha, a gente chama de verso, quando a gente está se falando de poesia, tá joia? De poema, E então, olha só, o poema, ele é uma coisa mais filosófica, é uma coisa mais, que não tem tantas rimas, A poesia, ela é cheia de rima, então a gente identifica a diferença entre os dois. E daí, olha só, esse poema, daí tá perguntando, será que esse poema é aquele poeminha que tem as linhas certinhas, quase bonitinho? Não, Esse poema, ele é escrito mais ou menos em forma de texto, só que com uma linguagem própria de poema, tá? Então, tá perguntando assim, discuta a questão com os colegas. Vocês não vão discutir com os colegas porque vocês estão em casa. Então, vocês vão discutir com quem? Com a família de vocês, com quem estiver por perto. E vai responder, em relação à organização do texto, esse texto da Clarice Bem, ele é diferente de um poema normal? É sim, um pouco diferente. Por quê? Porque ele não tem essas linhas bem estruturadinhas,
ele é mais escrito em forma de um texto, tá? Então, é isso que vocês devem concluir, né? Aqui nessa questão e vai escrever ali embaixo, né? Ele é diferente ou é igual? Então, ele é diferente. Por quê? Vocês vão falar por quê? Porque ele não tá com os versos tão definidos como a gente se espera em um poema. E daí, olha só, 3. Das palavras a seguir, quais indicam as características ou o jeito de ser da personagem? Tá, Clarice? A menina lá do texto, tá? Então, a gente vai fazer X. Pode fazer X em várias que tenham a ver com a personalidade dela. Então, ela é engraçada? Ela é engraçada, bem-humorada, né? Ela é triste? Não é triste. Ela é alegre? É alegre. Ela é criativa? É criativa. Ela criou até uma linha dividindo o quarto. É uma criatividade, então ela é criativa. Ela é organizada? Ela mesmo fala que é tudo amontoado no quarto dela, então ela não é organizada. Ela é desorganizada? Sim. Ela é tranquila? Não, ela fala que ela corre para lá e para cá o tempo todo. Ela é implicante? É implicante, porque ela implica com o irmão dela quando ele... Você viu? Se ele ponhar o dedinho do pé lá do lado dela, ela já faz uma confusão. Então, olha só. Aí, daí tem o desenho aqui, né? Vocês vão observar o desenho, tá escrito: justifique oralmente as escolhas usando como referência o trecho do conto e as ilustrações. E daí é isso que a gente falou, né? As citações do texto, para a gente ler esse texto devagarzinho, separando palavra por palavra. É um trabalho difícil, mas vai devagarzinho que vocês conseguem. E daí vocês vão perceber todas essas falas, onde que ela vai explicando como ela é. E daí na questão 4, você vai escrever 3 palavras que, na sua opinião, diz como você é. Por exemplo, eu, professora Ana Paula, eu sou tranquila, eu sou exigente, que mais? E eu gosto de fazer amigos, né? Vocês vão escrever 3 características de vocês. Se vocês são calmos, bondosos, se vocês são obedientes, e daí vocês vão achar 3 características. Não precisa ser essas que eu falei, vocês vão escolher características de vocês. Se vocês são bravos, se vocês são desorganizados também, se vocês são organizados, se vocês são educados, e daí vocês vão escolher 3 e escrever aqui. Se não couber nesse espaço, você escreve no caderno. Na comanda tá pedindo para escrever no caderno. Por quê? Porque o espaço aqui do livro é um espaço muito curto, né? Mas se couber, a gente escreve aqui. Se não couber, a gente escreve lá no caderno depois da data, tá joia? Essa é a nossa atividade de hoje, é uma atividade consideravelmente fácil. A maior dificuldade mesmo será a leitura, tá? Espero que vocês façam a leitura. Quem puder pode gravar um trecho da leitura e enviar para a Pro estar analisando como que tá a leitura de vocês, tá bom? E tenham um ótimo dia de aula.